Contei aqui, uma vez pelo menos, que quando eu conheci a Adriana e nós estávamos juntos há alguns meses, um dia nós estávamos deitados e conversando, no meio da conversa lá, o assunto inteiro, não me lembro dos detalhes, mas o assunto inteiro tinha a ver com o que eu faria quando eu voltasse a pregar o Evangelho. E eu comecei a dizer a ela que eu, voltando a pregar a palavra, eu estava calado, fazia 2 anos, eu iria atacar aquilo que eu sentia que era o poder espiritual mais poderoso com o qual Jesus, no contexto dos evangelhos, teve que lidar, que eram os demônios do templo. Religião. E aí eu comecei a descrever em Lucas, peguei o evangelho de Lucas e fui mostrando. E depois... Lucas, a partir de que capítulo? Isso que eu ia, quando você me interrompeu, eu ia exatamente completando tudo. E aí eu mostrei a comparação entre Lucas, Mateus e Marcos, no que dizia respeito à saída do espírito maligno de uma casa e depois a volta dele encontrando varrida e ornamentada, mostrando exatamente que em Mateus aquela é uma possessão que pode ser até generacional. Ou seja, existem nos 3 evangelhos o elemento descritivo daquela possessão como individual e como generacional. Em verdade eu vos digo que isto acontecerá a esta geração. E aí eu comecei a falar dessa possessão generacional e da possessão generacional da religião e como o espírito da religião podia fazer uma geração inteira ficar possessa daquele demônio que não se manifesta estribuchando. Ele vira mercenarismo, ele vira cambista no templo, ele vira total falta de temor de Deus, ele vira cinismo espiritual, ele vira mentira como confissão de fé, ele vira o que está aí em volta de nós, ele vira o que estava presente no templo de Jerusalém, naquele covil de demônios e de salteadores. Era possessão, era coisa demoníaca que estava naquele templo. A glória de Deus não habitava aquele templo. Você vê que Jesus não dá a mínima para o templo. Vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso é um favor da graça de Deus, é acabar com essa macumba que Herodes o Grande colocou aqui em cima e que vocês adoram. Não tem glória nenhuma de Deus aqui. Esse véu desse santuário é para ser rasgado e para sempre mesmo. E para não ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Quando eu comecei a dizer a ela isso, nós estávamos aqui deitados na cama, uma lâmpada desse lado aqui iluminando a minha leitura, outra do lado de cá, meu amigo. Quando eu disse, e voltando a pregar, são esses demônios que em nome de Jesus eu vou partir para dentro atacando, que é o que eu não tenho feito desde que eu voltei a pregar. Meu amigo, quando eu disse isso, as lâmpadas explodiram. Pá! Susto, hein? Eu lembro que você contou isso. Explodiram. E você sabe quando lâmpada queima e quando lâmpada explode. E aí quando eu falei, oba, obrigado, Senhor, porque o bicho não se segurou, deu essa bandeira e me mostrou que eu estou com o dedo no buraco certo. E daqui eu não vou tirar esse dedo, eu vou até mudar de dedo, vou enfiar esse outro aqui, que é para atolar mesmo. Mas esse bicho vai ter que andar assim, porque enquanto eu estiver vivo, em nome de Jesus, eu vou atrás dele. Vai ter que andar com desassossego. Aí deixa eu só lhe perguntar, diante disso que você relatou, o que você acha que, dos que hoje se entendem discípulos de Jesus, e assim creio que são, né, o que seria mais requerido deles hoje, além do anúncio do Evangelho mesmo, como verdade radical no seu coração? É o discernimento espiritual? Eu acho que não tem nem o que pensar. Se Paulo estivesse vivo hoje, ele não iria dizer assim, eu espero que busqueis os melhores dons, especialmente que profetizeis. Eu tenho certeza que ele iria dizer que busquem os melhores dons, especialmente o de discernimento de espíritos. Porque, meu amigo, quem não tiver discernimento de espíritos nessa hora vai estar enganado em todos os lugares, especialmente dentro da igreja. Tem muito demônio dentro da igreja, mas demônio dessa. E é interessante que quem me abriu os olhos para isso, não para essa dimensão sutil,
encolhida. Mas para manifestação explícita de demônio dentro de igreja, foi o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, lá de Manaus, da Assembleia de Deus, já na glória com o Senhor, e que era meu amigo, apesar de eu ser um garoto, ele um senhor idoso, ele me tratou como se eu fosse um homem idoso, de tão a sério que ele me levou, e a gente orava toda terça e quinta de manhã lá na casa dele, eu e ele, ia para lá, fechávamos a porta, ajoelhávamos e orávamos, 1 hora ali juntos. E um dia o pastor Alcibiades me disse, sabe, irmão Caio, ontem lá no culto da Assembleia de Deus eu tive que expulsar um demônio de uma mulher que estava falando em línguas. Olha só. Aí eu falei, como, pastor? E eu confiava muito na sobriedade dele. E aí ele falou, irmão Caio, no nosso meio pentecostal, infelizmente, tem muita gente que aprende a falar em línguas da carne, e tem muita gente que vem aí das macumbas e dessas coisas, que nunca se converteu, gostou só do poder, e eles vão ficando lá. E de vez em quando eu estou ajoelhado na reunião de oração, quando eu vejo alguém começar a falar numa língua que eu sinto que não é do Espírito Santo, eu vou lá, mando sair em nome de Jesus e a pessoa cai estribuchando. Eu falei, é um dado a mais para eu prestar atenção. Você pensou, né? Aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu comecei a também discernir profecias demoníacas. Tem muita profecia do diabo no meio evangélico. Falado em nome de Deus, ó servo meu. Mas meu amigo, é diabo puro. Diabo puro. Profetizando morte, conforme o que foi buscar a profecia deseja ouvir. São profetas assassinos, são profetas que fazem mandinga para separar pessoas. É conforme quem chega dando, ou às vezes o cara não chega pagando o profeta, ele só vai lá todo dia e deixa alguma coisa. Então o profeta já sabe que conta com aquele cara todo dia, ele faz parte do orçamento. Depois que alguém faz parte do orçamento de um profeta, e o profeta não é de Deus, porque um profeta que tem alguém que faz parte do orçamento dele, já não tem mais nada com Deus há muito tempo. Mas se faz parte do orçamento, vai ouvir o que quer ouvir. Nessa de dizer o que o cara quer ouvir, o sujeito vai começando a se entregar à mentira. E não tem ninguém que se entregue à mentira que não profetize do diabo depois de um tempo. Botei espírito de mentira nas suas bocas, não é o que diz o Velho Testamento? De modo que profetizem a mentira. Sem falar... Paulo fala isso aos Tessalonicenses também, né? Sem falar naquelas profecias que designam a morte qualquer pessoa que eventualmente tenha saído do ambiente deles ali. Isso é outra macumba perversa, macumba. Né? Vai encontrar a boca cheia de quem vai entrando nesse espírito vai ficando assim. O indivíduo não precisa invocar o diabo, nem o Zé Pilintra, nem a pombagira, nem não sei o que. Pode ser em nome de Jesus mesmo que fica assim. Porque como a gente tem falado insistentemente, não é o conjunto de letras que formam o nome Jesus que fecha o coração do indivíduo para o mal, é o Evangelho, é a consciência em fé, é a pessoa de Jesus em mim, é o mais valente em mim. Não é um nome como mandinga, não é uma doutrina como suposta defesa contra ataques, isso não funciona não. Se Jesus mesmo em mim não viver, se o Evangelho não for verdade em mim, está tudo aberto. Posso ser crente de onde eu quiser ser, eu sou um queijo suíço pro diabo. Você está falando do que deve ser a nossa postura, claro. Se não for, se Jesus não estiver enchendo o peito, cara, eu posso ser batizado todo dia, ungido com óleo todo dia, eu sou um queijo suíço para demônio. Posso ficar falando e pregando em nome de Jesus, posso profetizar em nome de Jesus o diabo. O problema é que a gente tem uma série de elementos que são multiplicadores disso, porque acaba que um seminário, por exemplo, você vai tendo ali elementos de multiplicação dessa consciência e as pessoas não vão percebendo que estão no engano. Em nome de Deus, estão virando pastores, estão virando líderes de comunidades e continuam multiplicando o processo. Processo de ódio, de politicagem, de querer derrubar o outro, de inveja, de soberba, de conluio para tomar o campo, de ambição pelo lugar do outro, pelo salário do outro, pela posição do outro. Eu pergunto, quem é que se enche dessas coisas e não se enche de diabo? É simples assim. Impossível. Simples assim. Ele foi homicida, nunca se firmou na verdade. Se no meu coração tem espírito homicida, ou de ódio, ou de ira, ou de raiva, ou de amargura, ou de malquerência, que vão se cronificando, e se em mim existir simulação, mentira, manipulação, hipocrisia, meu querido, essa é a macumba. Tem diabo em mim.
Eu não preciso ficar possesso, já está no meu processo mental, vai crescer, eu vou virar É aquele a de macumba pior, ambulante. e é aquele de pior, de pior raiz, que é difícil de sair, como se disse. Essa casta de templo, né, isso é um horror, meu irmão. Casta de igreja é uma desgraça. Porque o cara ainda ousa repreender demônios em nome de Jesus. Eu Como lembro, Satanás não se divide contra Satanás, fica tudo igual, né? lembro que a primeira carta que eu lhe escrevi como contato, falando algumas coisas um pouco da minha crise naquele momento, eu lembro que a resposta do Caio me chegou tão dura, que assim, em outras palavras, né, que a casta pastoral é a mais difícil de sair quando a gente acha que não está com ela, né? Aham. Eu falei, poxa, pior que é por aí que a gente tem que perceber. Porque eu escrevi dizendo que isso não me habitava, mas ele escreveu dizendo que tudo isso me habitava. Aí eu falei, poxa, foi um choque, né? E foi aí que eu acordei, realmente essa é a verdade. Isso nos habita e a gente não percebe que nos habita. É tão É aí que sutil, você tem que meu acordar irmão. e falar, não, eu tenho que pedir esse trem para sair de vez, né? É. Agora, ouvindo Isso isso, vira uma pele, né, gente? ouvindo isso, os que são de Cristo, eles têm que fazer uma decisão no coração deles. Ou se continuam ali só porque tem nome de cristianismo, ou se saem dali e vêm para Jesus Cristo. A diferença é essa, cara. Porque aquilo que você falou, não sabia. As coisas vão entrando sem perceber, mas o Espírito Santo Porque continua tudo recebe o falando, nome de continua Deus, né? dizendo. Aquela coisa, recebe a designação J-E-S-U-S, pronto, e você acha que aquele está certo na sua vida. Você o tempo todo está com aquilo no coração. E o nome Jesus é igual Francisco, José, Joaquim, né? Era um nome muito comum na época, né? Em Israel, então, é igual Bolacha Maria. Né? Jesus tinha Jesus para todo lado. Aí fica o pessoal pensando que foi um nome que foi inventado no céu. Não, o significado, o nome Jesus, o valor do nome Jesus, só existe se for vinculado à pessoa de Jesus. Porque senão é o nome de qualquer de dois filhos de Francisco. É. Esse nome desvinculado da pessoa, de quem ele seja, é só um apelido que serve em qualquer um, até no diabo. O diabo adoraria ser chamado de Jesus. E como? E ele é muito chamado de Jesus. No meio das igrejas ele se invoca muito que é dureza. diabo em nome de Jesus. E não é brincadeira. Quem achar que está de brincadeira, continue brincando com isso. Vai ficar cheio de capiroto indiscernível. No dia que precisar de ajuda, mande um e-mail que, se a gente puder, a gente tenta ajudar. Agora, se brincar com isso, vai ficar assim. E tem muita gente brincando. Tem. O melhor livro que eu já li sobre isso é de um cara que depois até fez uma viagem não muito recomendável. Mas o livro é verdade. É verdade, para quem conhece o Evangelho, não tem como você dizer que o livro não é verdadeiro. É de um psicólogo americano chamado Scott Peck, que escreveu um livro primoroso na década de 80, no início da década de 80, chamado A Road Less Traveled. O caminho menos percorrido, a trilha menos percorrida. Exato. E aí, o livro foi um best-seller, ele começou a escrever o livro como ateu, se converteu no processo, e se converteu querendo Jesus mesmo, foi para uma igreja batista, no sul dos Estados Unidos, o pobrezinho, coitado. Lúcido, inteligente, culto, aberto, sincero, arejado. Foi cair dentro de uma igreja batista do sul dos Estados Unidos, imagina só. Racista, etnicista, Geórgia. branquela, coisa toda, sim. hipócrita, Ku Klux Klan ungida, aquela coisa toda ali. Aí o bichinho entra lá naquela pureza, encontrei o povo de Deus, aleluia. Sabe, porque até psicólogo lúcido, quando se converte, fica bobo nos primeiros meses, até ir aprendendo com os crentes a ficar esperto de novo, né? No início ele fica pensando que todo mundo está como ele. E não tem mais ninguém assim ali. Tá todo mundo bom. Aí foi a conclusão. Quando ele foi convivendo, ele não aguentou, se não me engano, mais do que 8 anos de convívio. Ele foi convivendo, o cara foi ficando tão desesperado de ver tanto diabo dentro da igreja, que ele escreveu um livro chamado The People of the Lie. The People of the Lie. Povo da mentira. Povo da Mentira. E
que eu li nos Estados Unidos em 88. Se referindo ao grupo. Ah, não, é uma análise da igreja comparativamente com os fenômenos grupais que ele estudou como psicólogo e psiquiatra durante a Guerra do Vietnã entre os contingentes de soldados americanos. É um estudo comparativo entre a psicologia do contingente do exército e a psicologia do contingente eclesiástico, e como o eclesiástico é muito pior. E que o exército é capaz de chegar numa aldeia vietnamita, um sargento surtado diz: não deixa ele escapar, o outro entende, não deixa ninguém escapar, aí um já manda tiro em 10 para cá, o outro manda em 20 para lá, daqui a pouco está todo mundo morto, ninguém sabe porque matou todo mundo, e a ordem não era essa. Agora, na igreja não é assim, a ordem é clara, o processo é lento, é pensado, é elaborado, não tem as subtezas de uma guerra atira que senão ele atira na gente. Não tem nada disso, é engendrado. Quando ele foi vendo o desenvolvimento, o cara surtou. Escreveu um livro primoroso, como verdade e análise do que aconteceu, e se converteu à nova era, meu irmão. Eu também, né, cara? O Scott Peck hoje está aí, procurando pedra em Stone Range. Não apresentaram Jesus Cristo para ele. Está procurando pedra, está atrás de pedra em Machu Picchu. Ele escreveu um outro livro depois também sobre Pedras. o chapéu, ou era Não, esse Pedras? o livro que ele escreveu foi Stones, In Search of Stones. Aí eu li logo depois desse livro, assim, logo depois não, 5, 6 anos depois dele ter saído da igreja. Já totalmente místico. Já eu morrendo de pena, nova digo, puxa vida, a mística virou misticismo, a espiritualidade virou espiritualismo, o evangelho virou sincretismo, tudo por causa daquela igreja doida e possessa. Os demônios do templo. Do templo. Potestades do templo. Que são as que mais desencaminham as pessoas que genuinamente estão querendo o evangelho. São os demônios do templo. É demônio de pastor, demônio de bispo. O que tem de bispo, pastor e líder possessinho, meu irmão. Só um exemplo. Clamando pelo sangue de Jesus, assim, na dúvida. O sangue de Jesus é apenas uma expressão que designa um líquido. Se não vier acompanhada de fé na palavra, é só um vampirismo cristão praticado, é um draconionismo sanguinário declarado sem nenhum poder espiritual. O diabo adora sangue de Jesus que não seja acompanhado de fé no evangelho. Adora um sanguinho de Jesus sem evangelho. Só para confundir. Às vezes, só para confundir. Vira mercúrio cromo. Ai, meu Deus do céu. Ketchup de crente. Sangue de Jesus sem evangelho é ketchup de crente em hambúrguer do diabo. Então, o que eu ia falando mesmo antes desse parêntese? Você ia citar um exemplo. Era um exemplo que eu ia citando que eu queria. Estava falando da possessão dos bispos, pastores. Esse exemplo que está aqui no site, da menina, meu Deus, que virou ficção. Olha só, os caras aceitam que o Cerulo, um safado, sem vergonha, que está todo mundo sabendo há anos, que tem uns 30 anos que ele está na mentira, na safadeza, no roubo, no engano, na contratação de paralítico para ser curado, na mentira desgraçada que eu digo na cara dele, do Silas, digo de todo mundo. E eu quero ver um deles ter coragem para me dizer não. Eu queria encontrar esse Cerulo com o Silas, com essa moçada e contar as histórias que eu sei dele. Quero ver aparecer o macho para dizer que não. Ainda tem gente que perguntou se... Agora, uma mulher que tem a coragem de escrever a carta que a menina escreveu, com bondade. Uma sogra que não fez nada mais do que o normal de Jesus. Toma aquela atitude, aí vão lá para o blog não sei de quem, para dizer, é ficção, o cara deve estar inventando. Os caras estão tão doentes que eles conseguem acreditar em Benihim, em Malafaia, em não sei o que, em teologia da prosperidade, nessa bosta toda. E na hora que alguém toma uma atitude básica de ser discípulo de Jesus, como Jesus implorou para a gente ser, vira ficção. Isso é mentira. Vira ficção. Você vê o estado de endemoniamento que os crentes estão. Isso é deter a verdade pela mentira. O cara engole todas as mentiras, aí vem a verdade singela de uma senhorinha que eu não vou dizer onde está, nenhum lugar para não ir encher o saco dela. Verdade como a verdade, aí vira ficção, só porque parece surreal. Surreal para vocês, geração perversa, corrupta, dura, tomada de demônio da religião, encrustada, impermeável, cínica, perversa para você, possesso crente.
normal para anjos, normal para pequeninos, normal para gente de Deus, normal para gente que não virou esse blog de cinismo que seu coração se tornou. Essa palavra eu não podia deixar de dizer hoje, porque me deu ira quando começaram a me mandar e-mails de gente dizendo, não, é surreal demais para ser verdade. Surreal é você, seu doido, adepto de teologia da libertação. Surreal é você que fica defendendo o anti-evangelho. Surreal é você que não pode ouvir uma campanhazinha no Pacaembu que dizendo que tudo é safadeza, tá lá para aplaudir o showzinho gospel, seu doidinho. Surreal é você, seu maluco. Não é a mulher que fez o que Jesus mandou. Não é a menina que perdoou na graça. Essa gente é anormal. Normal é você que não acredita mais no evangelho. Você que é o doente e o anormal, que prefere dar crédito a qualquer loucura, a qualquer purpurina, a qualquer mentira, a defender qualquer cretino, canalha, mentindo em nome de Jesus, a ficar cheio de pudores em relação a isso, e vir perguntar se quem foi arrombada por um tarado está com ficção. Se uma mãe que está sentindo uma dor desgraçada por ter gerado aquele filho é ficção. Só porque o coração da menina não ficou um coração evangélico perverso, e o coração da mãe, apesar de ter sido mulher de pastor, não virou uma diaba e continua gente? É ficção? Você que é a realidade, fantasmagoricamente ficcional do ponto de vista do evangelho e real do ponto de vista do que você se tornou, meu irmão. Se você não é assim, vira o ouvido e deixa passar. Se você é assim, é na sua cara mesmo que eu estou dando. E se alguém tiver alguma coisa a respeito, eu moro aqui. QI 13, Conjunto 2, Casa 6, Lago Norte, achável. Para qualquer um que se ache homem. Tem um aqui dizendo, tô contigo, me chama para a gente conversar. Você não aguenta o meu olhar, meu irmão. Da verdade, você sabe disso. Eu não estou aqui de brincadeira. Agora, eu não queria terminar esse programa sem denunciar esse diabo. Que diabo é esse? É o diabo que faz esses crentes todos aceitarem essa monstruosidade desgraçada que está aí, sem fazer pergunta. E na hora que alguém diz, eu perdoei, entra todo mundo em crise. Fique liberto em nome de Jesus. Amém. Desse Graças demônio a Deus. que entrou na Glória sua a mente. Jesus. Isso é coisa de diabo na cabeça das Amém. pessoas. Isso é um demônio que eles nem discernem e já estão todos carcomidos e não viram nada. Achou ruim o que eu disse? Eu achei ótimo. E quem quer que crê na verdade está agasalhando isso como verdade. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça.